Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, todas as pessoas que nos escutam aí, nossos ouvintes do The Hub Talks. É um prazer ter todos vocês aqui e mais do que vocês, é um enorme prazer ter aqui conosco hoje Regina Migliori, que é fundadora do Grupo Migliori e do Mind Educa e também TEDx Speaker. É um prazer enorme ter você aqui. A Regina, ela já é conhecida da casa, esteve aqui no The Hub participando do nosso evento Clock Sessions há aproximadamente um mês atrás, acho que talvez nem tudo isso. E Regina nos presenteou com uma fala muito interessante que tocou o coração de muitas pessoas aqui dentro do The Hub, por isso não pudemos deixar de trazer um pouquinho do que Regina tem a compartilhar aqui para você que nos ouve aí em videocast, em podcast. Então, Regina, queria deixar um espacinho aqui para você se apresentar para os nossos ouvintes também e começar a discutir aqui algumas provocações sobre esse mundo da inovação. É ótimo poder estar aqui, poder conversar com vocês a respeito dessa pauta, a questão da inovação e principalmente por conta dessa percepção que eu tive a oportunidade de ir construindo. E isso que você colocou, eu também fico muito feliz de saber que a minha participação recente aqui com vocês trouxe esse toque no coração, porque não basta a gente receber informações, não é? A gente precisa acreditar que elas valem a pena. Então, essa tua fala também me entusiasma muito e eu agradeço bastante. Falar sobre esse tema é algo que eu venho percebendo como relevante, até por conta dos diferentes ambientes com os quais eu convivo. O ambiente corporativo, o ambiente dos negócios, o ambiente da educação, o ambiente acadêmico, o ambiente das políticas públicas. Então, existem pautas que são específicas para cada um desses ambientes, mas existem algumas premissas que a gente pode considerar que vale para todos. E acho que a gente pode conversar sobre tudo isso. E eu acho que a gente já pode começar aqui falando sobre será que essas premissas se aplicam ao mundo jurídico, que inovação recebe um pouco de resistência aqui dentro do nosso universo, porque os juristas, eu inclusive como advogada de formação, temos essa perspectiva aí um pouco tradicional, um pouco conservadora, a gente acaba muito mais acompanhando as mudanças do que sendo motor dessas mudanças. Então, eu queria ver com você o que você percebe em específico desse nosso nicho aí de juridiquês e juristas, se há espaço para mudança, se há espaço para inovar. Olha, eu me sinto bastante à vontade para conversar com todos vocês, juristas e todos aqueles que atuam nesse contexto, nesse cenário, ou com alguma interface com esse universo, porque eu também advoguei durante uma parte significativa da minha vida e tive uma experiência bastante intensa no âmbito penal e depois com toda essa interface no mundo dos negócios e mais recentemente, nos últimos 15, 20 anos, com essa perspectiva da inovação e da tecnologia. Então, falar sobre isso é algo que eu me sinto confortável, tá? De poder falar aqui sobre um universo que eu tenho bastante intimidade por essa convivência toda. E eu diria o seguinte, não existe nesse ambiente essa perspectiva de resistência. É algo muito importante da gente não considerar como sinônimos um ambiente conservador de um ambiente resistente. Porque, revisitando toda essa visão sobre inovação, a gente não pode se esquecer que a inovação, ela não exclui o mundo pregresso, digamos assim. Porque aí nós não estamos falando de inovação, nós estamos falando de exclusão. E esse é um primeiro equívoco que a gente tem que tomar muito cuidado. Os modelos de inovação que podem ser adotados, muitas vezes, eles por si já produzem uma certa resistência. Até nesse aspecto que você colocou, de se posicionar como mola propulsora da inovação. Então, isso costuma produzir o que eu chamo de um freio de mão puxado. Aí as pessoas já resistem à própria ideia da inovação, porque a compreensão a respeito da inovação passa por essa perspectiva equivocada de que inovar é sinônimo de excluir, de exclusão, exclusão da experiência pregressa, exclusão das competências já existentes, exclusão de todo um fio da meada que fez com que tudo aquilo chegasse até aqui. Então, o primeiro passo para lidar com
essa perspectiva, principalmente em ambientes que têm uma preocupação e com razão tem esta preocupação de que muita coisa ali precisa ser mantida, o caráter da inovação precisa já adotar como premissa um paradigma integrador. E esse primeiro passo, ele já traz uma noção de inovação que é passível de acontecer num ambiente em que, com muita lucidez, há muita coisa que deve ser mantida. E como, então, lidar com isso? Aí começa um processo inovador que faz sentido nesse tipo de ambiente. Eu acho muito interessante que toda vez que você fala, você faz essa relação entre inovação e estabilidade de uma forma que eu mesma não imaginava antes, né? A inovação, ela não significa necessariamente ir romper com o status quo de forma que possamos perder totalmente as nossas estabilidades, o que para o direito costuma ser muito caro, né? Nós somos pessoas que são preocupadas aí com segurança jurídica, com a previsibilidade de decisões, de métodos, de meios, de processos. Então, para quem vem da nossa formação, acaba sendo mais desafiador enxergar esse universo da inovação como um universo de constantes descartes e reciclagens, que era talvez a forma como eu via bastante isso, né? O novo significa jogar fora o velho. E a sua fala sempre me lembra bastante disso, que não significa necessariamente que eu vou abandonar aquilo que já existia, eu vou deixar para trás, e sim que talvez eu possa me abrir para o novo. E com isso me lembra um pouco uma das provocações que você nos fez naquele dia, que eu acho que é muito válida para quem está aí nos ouvindo parar para pensar um pouquinho também, que foi a sua provocação sobre mudar ou manter. Você pode trazer isso aqui para a gente também? Com certeza. Quando a gente fala de inovação, a gente está lidando com 3 forças. E são 3 forças que estão presentes em qualquer processo humano. A força da criação, a criação de algo novo, a manutenção daquilo que vale a pena ser mantido e a transformação ou o abandono daquilo que não vale mais a pena carregar. Então, inovar significa conseguir lidar com essas 3 forças. Muitas vezes o foco fica exclusivamente no aspecto da criação, do novo. E é isso que gera essa perspectiva do descarte daquilo que será substituído. Então, este processo de manutenção, de criação e de transformação ou de abandono, de desapego, são processos humanos que o tempo inteiro estão acontecendo. E aqui a gente tem uma outra coisa muito importante. As pessoas que estão vinculadas a uma perspectiva de inovação, elas estão sempre disponíveis para sair do ponto A, chegar no ponto B e consideram o ponto B melhor do que o ponto A. Isso é a inovação. Ela prevê um movimento. E por trás desse movimento, por trás dessa crença de que o ponto B será melhor do que o ponto A, existe algo que é um valor humano universal, que é a esperança. Então, aqueles que estão engajados no processo inovador, eles estão engajados na realidade, na perspectiva de algo melhor. E o nome disso é esperança. Eu espero que aquilo que eu estou fazendo seja melhor do que aquilo que eu estava fazendo anteriormente. Eu quero contribuir para isso, eu entro nesse movimento. Existe, por outro lado, um outro movimento, que é o movimento conservador, dessas 3 forças que eu acabei de citar. E quando a gente olha para este movimento, o que é que existe aí? Esse entendimento de que o melhor não está no futuro, o melhor está no passado. E aí eu me apego a isso. O cuidado é não fazer com que essas forças entrem em choque, porque o que acontece? Você começa a ter um embate entre a esperança, que é o acreditar que tem algo melhor, e o medo de mudar, porque eu não quero abandonar aquilo que me traz segurança. E a gente olha para isso entendendo que o processo de inovação, da forma como a gente está lidando aqui, ele se dá envolvendo muitas pessoas. Então,
quando eu estou aqui me referindo a valores universais como a esperança ou a emoções que também são universais como o medo, a gente não pode se esquecer que isso está presente sempre no âmbito coletivo, né? No âmbito do grupo, de um segmento de trabalho, de um determinado grupo de profissionais, isso sempre estará presente. E para a gente conseguir lidar com isso, sem que isso seja um choque, a gente pode se lembrar daquilo que é estrutural em nós, que é o nosso cérebro social. E aí vem todas as contribuições das neurociências para o processo de inovação. O nosso cérebro social, ele demanda alguns aspectos para poder gerar uma certa harmonia, um certo equilíbrio. Ele demanda segurança, ele demanda relações, nós somos seres sociais, né? E ele também demanda uma certa dose de certeza, uma certa dose de estabilidade. Quando a gente extrapola essa demanda por certeza, quando essa demanda se torna muito intensa, essa necessidade, ela deixa de ser uma demanda, ela se torna uma necessidade de certeza. Então, eu olho para um processo inovador e eu quero ter certeza de que aquilo vai funcionar. Essa certeza não existe nem a respeito do que vai acontecer nos nossos próximos 5 segundos. Então, é isso que a gente chama de uma necessidade de certeza extrema. Porque aí ela ultrapassa essa necessidade saudável. Se torna uma amedrontação. Exatamente. Que te congela. Essa demanda por certeza faz parte da nossa convivência, né? Então, a gente tem algumas certezas que nos auxiliam a ter a nossa estabilidade, a respeito da nossa identidade, da nossa profissão. Tem uma série de aspectos aí que são relevantes. Mas quando isso ultrapassa essa dimensão saudável, aí você entra numa dimensão de resistência muito grande, movida exclusivamente pelo medo de perder aquilo que lhe dá segurança. E aí a gente não consegue avançar com um processo de inovação. Então, essa acomodação, né, entre aquilo que vale a pena ser mantido e aquilo que podemos transformar, mudar e inovar, é sempre um ponto de partida bastante saudável e positivo para as coisas andarem, senão o movimento trava. É um movimento aqui, uma filosofia praticamente aristotélica, né? A gente precisa trabalhar muito com o equilíbrio. Os extremos, eles são maléficos, mas uma combinação dos elementos pode ser bastante benéfica. E eu queria entender se você acredita que essas inovações, elas são necessárias, elas são precisas. Talvez nós juristas tenhamos ainda um apego dessa paralisação amedrontadora de sair de onde estamos e ir para o ponto B, onde os inovadores tanto querem chegar. Aí um abraço para o Cortella, que já me ensinou a palavra esperançar. Talvez os inovadores esperanceiem bastante. E eu hoje me identifico com essas pessoas que enxergam no ponto B uma possibilidade de melhoria, mas é um desafio, de todo modo, enxergar não só essa possível melhoria, como um caminho que, de novo, atenda essa necessidade de previsibilidade que nós humanos temos. Como é que eu sei que eu estou indo em direção a um lugar melhor, não acelerando direto para o precipício, não é mesmo? Então, queria saber se você enxerga como que a gente pode buscar esse equilíbrio e como a gente incorpora esses processos inovadores ou até equilíbrio aos nossos próprios anseios pessoais, de modo a conseguir ter esse lado conservador que vai manter o status quo e buscar previsibilidade daquilo que a gente está fazendo, talvez uma ponderância nas nossas ações, sem abrir mão dessa alavanca inovadora que existe dentro de nós. Senão, acho que o perigo é a gente se tornar inovadores que saem simplesmente queimando tudo que existe, esperando que o próximo mundo seja melhor. É meio essa ideia de vamos queimar a Terra e a gente coloniza Marte, versus, não, talvez a gente precisa, na verdade, inclusive parar o mundo como ele funciona agora e voltar para a Idade Média. Vamos colher plantinha ali, o feudalismo é que era bom. Então, como que você vê esse equilíbrio de perspectivas e se isso é possível, como? Olha, a primeira coisa é a gente se lembrar de que hoje parece que inovação é uma pauta nova e na realidade não é.
Essa é uma coisa que a gente tem que Spoiler, se lembrar. Não é novo. Não é novo, tá? Porque muitas vezes a gente, nesse ambiente do que hoje majoritariamente se compreende como um ambiente de inovação, que está sempre conectado à tecnologia, conectado a modelos de negócio como as startups, e parece que inovação é só isso e que isso surgiu agora, como se antes disso não houvesse inovação. Então, a gente precisa se lembrar que inovação, ela corresponde a um processo de transformação. Trans significa ir além. Transformação é ir além da forma de ação atual. Ok. E o processo de transformação é a coisa mais antiga do universo. Quando rolou lá o Big Bang, ali começou a transformação. Então, nós estamos falando de algo que é inerente à nossa vida, é inerente à nossa profissão, é inerente à nossa estrutura. A gente nasce, se torna adulto, envelhece. Então, isso tudo é transformação. E a inovação está dentro desse escopo, do escopo da transformação. A gente pensa muito em tecnologia como tecnologias digitais e esquece que a agricultura e a roda já foram inovações tecnológicas imensas, profundamente transformadoras. Muito transformadoras, que geraram impactos imensos, né, na nossa trajetória como humanidade. E recuperar isso é bastante importante para alimentar os processos de inovação. Uma outra coisa que a gente tem percebido, não é só a questão, nós estamos falando muito aqui do âmbito dos conservadores, mas vamos falar um pouquinho também dos inovadores. Atenção, inovadores, agora é com vocês. Olha lá. O que acontece com você que está aí numa startup, você que está aí querendo criar algo novo, ou aplicar a tecnologia de uma outra forma, ou inovar em termos de tecnologia. Muitas vezes isso acontece de uma forma em que a própria pessoa dificulta o processo inovador, mesmo querendo inovar, por conta da sua, eu vou chamar aqui de pobreza, tá? Mas é um termo forte e ele é necessário. A pobreza de referências anteriores. Uhum. Você precisa recuperar uma série de experimentos que já tenham sido feitos, até para você não ter que repeti-los. Por mais disruptiva que seja a proposta, ninguém tem varinha de condão. Uhum. Ninguém bate a varinha e surge algo novo. Mas se tiver, eu aceito. Exatamente. Se tiver, a gente adoraria, né? Porque daria menos trabalho. Mas o processo de inovador, ele requer referências anteriores para que a gente tenha a matéria-prima da criação. Essa matéria-prima da criatividade, a criação, ela é a recombinação de elementos já existentes. Por mais disruptivo que seja, você tem elementos que já são existentes, né? Um smartphone usa números. Tá? E essa é uma das coisas que remonta a milênios atrás. Então, não ignorar as referências anteriores é um ponto de partida muito importante para a criação. Tá? Um pintor, ele precisa da tinta, ele precisa da tela, ele precisa do pincel, ele precisa de elementos para construir a sua obra, para construir a sua criação. Um escritor precisa das palavras. Uma startup que está aí investindo em tecnologia precisa estar atento ao que está acontecendo, às referências anteriores, a etapas que eventualmente já tenham sido cumpridas, com êxito ou não, por outras iniciativas. Então, o nome disso é repertório. O inovador precisa ter repertório, e repertório em diferentes áreas. Outra coisa que a gente, na análise, que eu participo muito de comitês de inovação, análise de startups, é o que eu chamo de startup samba de uma nota só. É alguém que tem uma trajetória muitas vezes técnica específica, que é muito relevante, mas que não é suficiente para um processo de inovação. A perspectiva da inovação, e quando a gente agora está se referindo especificamente a esse cenário de inovação atual, você precisa ter vertentes ali de negócio, de modelo de negócio que também seja inovador. Não adianta nada você criar uma tecnologia dentro de um modelo de negócio inadequado. Você precisa ter a noção do usuário, de quem vai usar aquilo que está
sendo criado, e isso precisa ser acessível, isso precisa ser benéfico. Então, hoje existe uma noção muito relevante, que é essa perspectiva sistêmica do impacto desta inovação. Então, a inovação, ela precisa já nascer dentro dessa perspectiva sistêmica, contemplando diferentes aspectos, para que lá no final, quando você disponibiliza isso para o mercado, quando você faz o seu protótipo, o seu MVP, você consiga já levar essa perspectiva. Então, o inovador precisa de repertório, o inovador precisa de visão sistêmica, o processo inovador precisa já prever as ferramentas para o momento do caos que antecede a estabilidade dessa inovação. Então, tudo isso é da responsabilidade de quem está propondo a inovação. E quem está do outro lado, contribuir para isso. Né? Quando a gente fala aqui de repertório, esse repertório inclui essa experiência desse universo para o qual essa inovação está sendo pensada ou está sendo planejada. Eu gosto muito quando você fala de repertório, porque é uma coisa que nós discutimos muito aqui no The Hub, particularmente com o pessoal do Vita, que é uma das nossas empresas residentes focada em legal design. Então, para quem trabalha com design, falar de construção de repertório já é, assim, o mínimo básico para você começar a construir qualquer nova criação. E eu que venho mais do mundo da música, sempre me disseram, né, durante as aulas do curso de música, pianista, curso técnico, que eu precisava construir meu repertório, conhecer diferentes compositores, saber tocar diferentes estilos, porque isso seria muito importante para que eu pudesse criar as minhas próprias interpretações, percepções e talvez até composições musicais. E então a gente aprende isso também bastante aqui com o pessoal de design do Vita. E mais do que construir o repertório, você falou bastante de, né, entender o seu nicho, entender o seu mercado. Eu acho que agora nós estamos chegando no ponto do desafio humano dessa revisão sistêmica, de não só construir um repertório da minha área, mas conseguir olhar para outras áreas, para o sistema inteiro, para outras pessoas e começar a ter novas conexões, né? Não só olhar, se eu sou um escritor, como que outras pessoas escreviam poesia, porque eu quero escrever poesia. Talvez a poesia te interesse bastante, mas talvez uma receita de bolo seja tão interessante quanto talvez ler um rótulo de shampoo te ajude a desenvolver ali a sua poesia também. Ainda mais na era de inteligência digital, onde tudo que elas fazem é, na verdade, visitar um repertório antigo e reproduzir isso de uma forma diferente. Ter essa visão sistêmica é absolutamente relevante. E por uma razão. A gente hoje está bastante familiarizado com essa terminologia que está hoje colada na perspectiva da inteligência artificial, que é a inteligência generativa. Então, hoje a gente está trabalhando bastante no âmbito da tecnologia com a inteligência artificial generativa. Só que a gente não pode se esquecer que a inteligência artificial, ela é a tentativa de reproduzir redes neurais e o funcionamento da nossa própria inteligência humana, que por si e naturalmente, por conta disso tudo que nós estamos falando, é uma inteligência generativa. Eu acabei de me referir ainda há pouco em relação ao cérebro social. Então, olha só, quando a gente está aqui falando de repertório, tem algumas coisas que muitas vezes a gente percebe que as pessoas ignoram. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Até hoje, por exemplo, em alguns ambientes existe uma polêmica sobre quem inventou o avião. Foi o Santos Dumont ou foram os irmãos Time Wright? Santos Dumont, Tá? por favor, comentários. E por que isso? Tá? E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque existe algo que hoje vem sendo pesquisado no âmbito das neurociências, que é um conceito que a gente pode chamar da mente coletiva. O que isso significa? Tá? Eu vou rapidamente aqui dar um spoiler neurocientífico. Tá bom? Existe, assim, há 100 anos atrás, praticamente, uma leitura de que cérebro e mente eram sinônimos. A mente está aqui, no cérebro. Tá bom. Aí, o que a gente acabou identificando ao longo aí do século XX? Que temos neurônios realizando sinapses, não só no cérebro, mas esparramados pelo corpo todo. Então, a partir daí, a gente tem um conceito de mente não localizada
em nós mesmos, aqui no corpo todo. E eu estou chamando de mente todo esse campo produzido a partir das nossas sinapses, né, que envolvem uma reação bioquímica, um impulso elétrico. O encontro dessas duas coisas produz, então, um campo eletromagnético. Uma versão muito rápida, né, do que é esse processo. Bem simplificada, bem rapidinho. Mas para a gente entender, um conceito de mente localizada para uma mente não localizada em nós, e quando a gente começa a entrar nessa perspectiva de campo, a pesquisa então avança para como é que esses campos então se conectam, tá? O que isso significa? Hoje a gente tem, inclusive, linhas de pesquisa que têm nomes, algumas delas, assim, bastante complexos, né? Como campo morfogenético. São campos que produzem formas e que são geradores, por isso genético, né? Generativos de novas ideias. Então, quando a gente está falando aqui hoje de repertório, a gente não está falando só das coisas que eu li, das coisas que eu conheci, das coisas que eu vivi, mas do campo no qual eu estou inserido. Isso é muito importante. Dentro das organizações, dentro de qualquer ambiente. Nós estamos falando aqui de um mindset, tá? Um mindset do âmbito jurídico, você tem um campo aqui. E as ideias vão surgindo dentro deste campo, que ele também é gerador de novas ideias. Então, num determinado momento, tanto o Santos Dumont como os irmãos Wright, e a gente tem N outros exemplos aí, estavam imersos nesse campo e as suas ideias surgem a partir daí. Então, repertório hoje tem uma dimensão tangível de informações objetivas e tem uma dimensão intangível de eu ter clareza de com quais universos eu estou me relacionando, com quais campos eu estou me relacionando. E essa é uma coisa que nos últimos tempos eu tenho tido a oportunidade de realizar inúmeros processos de mentoria com C-Levels, com lideranças e com muitos empreendedores e até investidores nesse âmbito da inovação para ampliar a sua visão a respeito, seja dos investimentos, seja dos C-Levels no âmbito da gestão e da governança daquilo que é necessário fazer, por conta dessa necessidade de enxergar alguns aspectos que muitas vezes não estão obviamente postos. É nesse sentido que é muito importante quando a gente fala de repertório, a gente diferenciar o que é informação e o que é imersão, estar imerso num determinado campo e lidar com isso. E esse mindset, eu digo brincando, mas é verdade, tá? Mindset, gente, é mais contagioso do que gripe. O campo onde a gente está inserido, a maneira como todas as pessoas no nosso entorno pensam, e não só as pessoas com as quais a gente se relaciona. Hoje a gente tem as mídias sociais, a gente tem hoje campos com os quais a gente se relaciona, que intensamente estão aí construindo o direcionamento da nossa inteligência generativa. Me diga com quem tu andas, que direi quem tu és. Exatamente. É basicamente como hoje a gente anda com zilhões de pessoas ao mesmo tempo, a gente acessa diferentes campos, diferentes mundos, e às vezes eles não estão naturalmente conectados, e nos compete realizar essa conexão. Esse é um dos maiores desafios hoje, como eu estava me referindo ainda há pouco, das lideranças, dos C-Levels. Como juntar todos esses mundos que hoje precisam estar conectados quando você está falando de um processo de gestão. E a mesma coisa para os empreendedores, para a inovação e para os usuários. Como eu conecto, por exemplo, a minha atividade a essa nova tecnologia ou a isso que está sendo posto ou que está sendo oferecido. Você precisa se enxergar nisso de alguma forma e se posicionar em relação a isso. E é muito desafiador, né? Porque a gente vem de um contexto histórico de trabalho em silos, onde a multidisciplinaridade e pessoas multiapaixonadas com interesses múltiplos, elas eram mal vistas. Ou, né, você é um incapaz, porque o verdadeiro capaz é a pessoa que é aquela hiper especialista, a pessoa que passou anos se debruçando sobre um único tópico, sabe e entende dele com profundidade. E uma comparação que eu costumo fazer é que alguns trabalhos são trabalhos de mergulhador. As pessoas precisam conseguir
mergulhar com profundidade dentro de um assunto. Mas alguns dos nossos trabalhos, eles ficam muito mais na superfície do oceano do conhecimento. Muitos de nós seremos faróis que simplesmente apontam o caminho para as outras pessoas. Alguns de nós seremos nadadores que não vamos percorrer profundidades, mas extensões. Nós vamos precisar percorrer muitas etapas do conhecimento para começar a quebrar esse silo e fazer, enfim, novas sinapses que nos levem a conclusões diferentes. E uma das coisas que você mencionou quando veio aqui conversar conosco pela primeira vez foi um pouco dessa quebra do, talvez, mindset ou preconceito que existe hoje social com a inovação, que é algo que talvez aí, agora fazendo uma referência à galera do design, que a gente já aprende há algum tempo, que é a inovação como modo de resolver uma dor. Eu acho que há algum tempo a gente já vem em alguns ambientes falando aí de resolver a dor do usuário, tirar atrito e etc. E aí tem esse foco da inovação como um tapa-buraco. E queria ver se você acha que esse é o caminho mesmo, ou se você acha que dá para fazer mais do que isso. Com certeza dá para fazer mais do que isso. Eu acredito que é reduzir o potencial inovador, estar focado exclusivamente nas dificuldades existentes no mundo. Até porque existem processos que, por serem inovadores, trazem uma contribuição que não está enraizada em algum problema, mas está enraizada no desejo genuíno de contribuir para algo melhor. O que não significa que é exclusivamente a solução de um problema. Então, eu vou dar um exemplo que ele é clássico, né? O smartphone. Ninguém vivia com um problema por não ter um smartphone, tá? Você exclusivamente sair pelo mundo afora mapeando problemas é relevante, tá? Com certeza. A gente precisa solucionar muitos dos desafios, mas a gente também tem que prestar atenção, e eu faria uma outra pergunta no âmbito da inovação. Qual Problema que isto aqui pode criar? Uma pergunta importantíssima. Essa questão, ela é fundamental e ela precisa ser feita, porque nós estamos entrando agora no âmbito de uma outra pauta, né? Que é a inteligência ética, que é a nossa capacidade como seres humanos de mergulharmos nas nossas inteligências, nas nossas competências e da gente retirar dali uma contribuição para o bem comum. E isso hoje vale para as pessoas, vale para as organizações, vale para qualquer dimensão de atuação profissional. Isso já recebeu diferentes nomes ao longo das últimas décadas. Hoje a gente tem muito essa preocupação sob o ponto de vista ambiental, social, ponto de vista de governança, isso que hoje vem sendo nomeado como ESG, tá? Mas, independente da nomenclatura, é muito importante que essa trilha, né, seja percorrida. De que trilha eu estou aqui falando? Uma trilha que começa dentro da gente, tá? De onde eu vou retirar essa contribuição. Então, tá bom. Eu estou mapeando um problema, eu estou querendo propor algo que é um aprimoramento de alguma coisa, eu estou querendo propor algo que realmente é uma visão que até este momento não tinha sido percebida. Tudo isso é inovação. Então, inovação não se reduz a identificar uma dor, identificar um problema e propor uma solução. A inovação, ela é mais ampla do que isso e ela precisa, no seu contexto total, contemplar essas três dimensões. Essa dimensão interna, que são as premissas a partir da pessoa ou da empresa ou da organização que vai propor isso. Uma visão num segundo patamar, numa outra dimensão, que é a dimensão, então, das relações, onde isso vai ser aplicado, quem são os usuários, quem são as pessoas, ou seja, uma dimensão interpessoal. E numa terceira dimensão, que é a dimensão sistêmica, do impacto que isso vai produzir. Então, a grande pergunta, ela é maior do que a pergunta qual problema isto vai resolver, mas quais problemas isto aqui iria criar. E aí você precisa ter respostas para isso.
porque aqui entra a sua dimensão de responsabilidade. Responsabilidade como o motor propulsor do processo de inovação, como isso... E é sistêmico porque envolve o usuário, envolve o ambiente em que isso será utilizado. Então, partir desta premissa, tá? Ao invés de eu buscar a dor exclusivamente, eu buscar mapear o impacto benéfico que isso irá produzir. E aí eu estou agregando a inovação, isso que a gente hoje chama de inteligência ética. E essa inteligência hoje, eu não vou detalhar aqui esse processo, mas a gente já tem aí evidências de que, da mesma forma como os seres humanos têm múltiplas inteligências, nós temos a inteligência linguística, a inteligência lógico-matemática, a inteligência social, inteligência emocional, e nós temos também uma esfera de inteligência que corresponde a noção de inteligência que hoje é válida para todas essas outras inteligências, que é ter uma área do cérebro específica para processar, ter um processamento mental que ativa essas áreas do cérebro e ter uma ação externalizada como produto final dessa ativação. Quando a gente tem esses três elementos, né, uma área, estrutura no nosso cérebro, um processo mental e um comportamento, uma ação externalizada, a gente tem uma inteligência. E hoje nós já sabemos que existem áreas do cérebro dedicadas a esse nosso potencial de produzir o bem comum. A gente tem processos mentais que envolvem tomada de decisão, tem uma série de aspectos aí que a gente traduz como habilidades e por isso essa inteligência pode ser desenvolvida, essas habilidades podem ser desenvolvidas e a gente tem a ação externalizada que vai produzir então essa dimensão de impacto. Quando a gente então está falando de inovação, não se reduz ao mapeamento de problemas, e sim ao impacto benéfico que isto pode provocar. E aí nós estamos falando de uma leitura de inovação bastante amplificada sob o ponto de vista sistêmico, e não unidirecionada para uma única questão. Até porque, para eu fazer esse mapeamento, eu vou, na verdade, acabar ficando com um recorte fotográfico de um momento muito específico no tempo. E essa sua fala sobre inteligência ética me lembrou um pouco dos meus estudos sobre futurismo e design especulativo, onde alguns dos nossos esforços são justamente pensar nos cenários e nas inovações e nas tendências que estão acontecendo hoje, tentar esticar eles lá para frente no futuro, 30, 40 anos, e entender quais são os impactos que essas ações, essas tecnologias, esses novos processos podem ter e refletir se eles são de fato prováveis, se eles são possíveis e principalmente se eles são desejáveis para a nossa sociedade. Porque talvez a gente possa perceber aqui agora que essa minha proposta de inovação não traria de fato um cenário verdadeiramente desejável lá na frente. E aí, com certeza, a inteligência ética vai ser profundamente necessária para esse exercício inovador. Só para complementar isso que você acabou de colocar, a inteligência ética, ela precisa ser ativada para que o processo de inovação não seja o que a gente chama do bloco do eu sozinho, em que você acha que aquilo que você está criando é o máximo, e isso vale para as pessoas, vale para as empresas, a gente está vendo isso acontecer em hubs de inovação corporativos, essa perspectiva muitas vezes extremamente autocentrada, e a necessidade de se posicionar de uma outra forma em relação àquilo que está sendo produzido sob o ponto de vista de inovação e todo esse cenário sistêmico que a gente está colocando aqui. E por isso, esse conjunto de habilidades é necessário que elas sejam desenvolvidas, porque no fundo, por mais que a gente esteja usando tecnologia, por trás dela nós estamos falando das pessoas, né? As pessoas que estão criando essa tecnologia, as pessoas que estão desenhando essa inovação, as pessoas que serão usuárias dessa inovação, no fundo, o tempo todo nós estamos falando das pessoas e daquilo que elas oferecem ao mundo. Então, vamos tentar conduzir isso para uma rota benéfica, para uma rota positiva, para que isso faça sentido para todo mundo, para quem está criando, para quem está investindo, para quem está utilizando, para que isso tenha essa perspectiva ampliada.
Com certeza. De pessoas para pessoas. Regina, muitíssimo obrigada por sua participação até aqui. Já fica o convite para a gente conversar um pouquinho mais só sobre inteligência ética e futurismo num próximo episódio, quem sabe. Mas, por hora, agradeço profundamente a sua visita. Você aí que nos ouviu até agora também, muito obrigada por participar desse episódio. É um prazer ter vocês aqui. Se ficou com alguma dúvida, quer saber de mais alguma coisa, quer um tema para o nosso próximo episódio, já deixa aí nos comentários. E fica o convite para nos ouvirem todas as quintas-feiras, tem episódio do The Hub Talks novo no ar. Regina, se você quiser dar um último recado pro pessoal, antes da gente se despedir, essa é a sua chance. Obrigada, querida. Muito obrigada pelo convite, por essa provocação. Vamos lá, sim, conversar sobre inteligência ética e futuro, até porque é da nossa responsabilidade construir um mundo melhor. Esse é o único legado que a gente tem condição de deixar. Então, se a gente for movido por isso, muita coisa bacana pode acontecer. E muito obrigado por ter se interessado por essa nossa conversa, e eu espero que ela possa se estender em outros cenários, em outros ambientes, e que ela possa ter sido inspiradora. Um abraço a todos os nossos ouvintes e até o próximo The Hub Talks.